Saber as novidades do caso Dark Horse. Tem relatoria definida. Ministro André Mendonça, portanto, o inquérito que investiga o financiamento do filme sobre a trajetória do ex-presidente Jair Bolsonaro sai das mãos do ministro Alexandre de Moraes. É uma decisão do presidente do Supremo, do ministro Edson Fachin. Qual foi o entendimento, Theo? Bom, já era uma bola cantada que isso poderia acontecer. Houve o pedido para investigar o Flávio Bolsonaro e o Jair Messias Bolsonaro pelo financiamento de Dark Horse dentro daquele inquérito que investigava o Eduardo Bolsonaro. Como era de relatoria do ministro Alexandre de Moraes, esse caso continuou com ele. Aí, antes de ele decidir se ele abriria ou não uma investigação contra eles a pedido de um deputado do Partido dos Trabalhadores, o Lindbergh Farias, o Alexandre de Moraes mandou o caso para a Procuradoria-Geral da República se manifestar. O procurador-geral disse o seguinte, que na avaliação dele, esse caso não deveria continuar com Alexandre de Moraes, mas sim com o ministro André Mendonça, porque ele já é o relator do caso Master, que já está dando uma olhada no caso do Dark Horse. Então, na avaliação do Procurador-Geral da República, esse caso tinha que sair do gabinete do Moraes e ir para o gabinete do ministro André Mendonça. E aí, com isso, o caso foi parar nas mãos do Luiz Edson Fachin, que é o presidente do Supremo e foi intermediar a situação. Antes de tomar uma decisão, porque o pedido foi feito a ele pelo ministro Alexandre de Moraes, porque depois que a PGR se manifestou, o Alexandre de Moraes mandou o caso para o Fachin para ele decidir com que ministro, afinal, esse caso ficaria. Fachin, antes de tomar a decisão, a gente trouxe a informação ontem, quis ouvir a área técnica do Supremo, que é responsável pela distribuição dos processos, para analisar os critérios que justificam um caso ir para um ministro e não ir para o outro, ou ir para um outro e não ir para outro ministro. No final das contas, a área técnica ontem, no começo da tarde, disse que esse caso tinha prevenção para o André Mendonça, ou seja, que, levando em consideração outros processos abertos antes desse, o caso tinha sentido ser redirecionado para o André Mendonça. Então, ontem, no final do dia, já de noite, o ministro Luiz Edson Fachin determina que o caso saia do gabinete do Alexandre de Moraes e vá para o gabinete do ministro André Mendonça. Agora, cabe ao André Mendonça decidir se vai abrir ou não uma investigação contra o Flávio Bolsonaro e o Jair Bolsonaro pelo repasse dos recursos para o financiamento do Dark Horse. Ou seja, a conferir aí as novidades. Tá? O Curi está de olho. Daqui a pouquinho volta, inclusive, falando conosco sobre outros assuntos. Até já, Theo. Até logo.